Bom, pessoal, vocês viram que não é impossível passar, né? Eu não vou dizer aqui que é fácil. O caminho é longo, tem espinhos, mas qualquer um aqui pode enfrentar, bicho. Poli, ó, começou a estudar há poucos anos atrás, já conseguiu passar para agente de polícia, para delegado, que era um dos objetivos dela. E eu tenho certeza que ela vai conseguir muito mais que o cargo de simples delegado, que não é simples, né? Mas pelo potencial que ela tem, eu acredito que ela vai chegar muito além de ser um mero delegado de polícia. E é isso aí, pessoal. Agora a gente vai ver um pouquinho de direito processual penal. No edital de vocês, só está cobrando 2 assuntos. Eu fiquei com a missão de destrinchar o edital e dizer a vocês o que vai cair mais em penal e em processo penal, certo? Esse é o objetivo da gente aqui. Só que eu analisei o edital e não tenho o que tirar daí não, meu amigo. Processo penal, a banca poderia cobrar inúmeros assuntos. Aí eles pegam e dizem, ó, só vou cobrar esses 2. Aí tu ainda quer saber o que cai mais. Pelo amor de Deus, vai estudar os 2, pô. Deixa de preguiça. Ação penal, a gente vai ver os principais pontos. Para você entender o que é a ação penal, a ação penal é o que dá início ao processo. Antes do processo, a gente tem uma fase chamada fase pré-processual. Se é pré, não precisa falar, né? É antes. Antes do processo, tem a fase do inquérito policial, que é da investigação em si, né? A regra é o seguinte: aconteceu um crime, a delegacia, com a direção do delegado, vai investigar, vai encaminhar esse inquérito pronto para o juiz manda para o promotor e o promotor faz a denúncia, certo? Depois que o promotor denunciar, aí começa o processo. Aí sim eu posso falar em fase processual. A ação penal é o que dá início ao processo, ok? Conceito de ação penal é um direito público subjetivo previsto na Constituição Federal. Eu já vi questão cobrando se a ação penal tinha previsão expressa na Constituição Federal. Só isso. A ação penal tem previsão expressa na Constituição, ou seja, está previsto lá na Constituição Federal. Está na Constituição Federal e está aqui no Código de Processo Penal. Ação penal é o direito de exigir do Estado julgador a aplicação da lei ao caso concreto. Quem é que tem o poder, quem é que tem o ius puniendi, o poder de punir? É nosso ou é do Estado agora? É do Estado. Então, se alguém me roubar, eu posso ir lá na casa dele, descer o cacete e tomar minhas coisas? Negativo. Eu tenho que acionar o Estado para o Estado ir lá e resolver, certo? Como é que eu aciono o Estado numa situação dessa? Através de uma ação penal. É justamente isso. Porque, em regra, o juiz ou o judiciário, ele é inerte, certo? O juiz está lá parado. Se ninguém acionar ele, ele vai passar o dia de braços cruzados tomando café. Então vá lá, se acontecer alguma coisa com você, você vai ter que ir lá e provocar o judiciário. Juiz de nada, me roubaram. Aí ele vai dizer, eita, agora eu posso agir. Mas enquanto ninguém acionar ele, ele fica paradinho. A ação penal é o que vai provocar o juiz, certo? Em regra, o titular da ação penal é o Ministério Público. O Ministério Público, na ação penal incondicionada, que é a ação penal da maioria dos crimes, roubo, homicídio, morreu alguém, quem é o dono dessa ação penal? É o Ministério Público. Assaltaram você, quem é o dono da ação penal? Você ou o Ministério Público? Continua sendo o Ministério Público, certo? Em regra, o Ministério Público é o titular da ação penal. Excepcionalmente, é que pode ser a vítima ou o ofendido, não é? Vítima, ofendido, dá no meio. Por exemplo, nos crimes de ação penal privada, que a gente vai ver aqui rapidamente. Crimes contra a honra, né? Injúria, calúnia e difamação. Qualquer desses crimes é crime de ação penal privada. Aí é uma exceção. O titular deixa de ser o Ministério Público e passa a ser o ofendido. Mas apenas em determinados crimes, exemplo que cai em prova, injúria, calúnia e difamação, certo?
Então, a titularidade, em regra, MP. Exceção, o particular, quando ele for o ofendido. Agora, o importante está aqui, ó, classificação da ação penal. A ação penal, vocês já sabem que ela pode ser pública ou privada. Pública ou privada, certo? A ação penal pública é a regra. E ela se divide em duas. Ela pode ser incondicionada e ela pode ser condicionada à representação do ofendido ou à requisição do ministro de Justiça. Quando ela é pública incondicionada, está dizendo o quê? Existe alguma condição a ser preenchida ou não existe nada? Não existe nada. Aconteceu, o Ministério Público pode acionar o Judiciário através de uma denúncia. Ele vai oferecer a denúncia, certo? Agora, quando eu digo que ela é pública condicionada, aí, peraí, o titular continua sendo o Ministério Público. Estão entendendo? Porque ela é pública. Mas o Ministério Público só pode atuar se existir uma condição, que é representação do ofendido. O exemplo que vai cair na prova é o crime de ameaça. Se alguém me ameaçar, o dono da ação penal é o Ministério Público, certo? Mas esse crime de ameaça, ele é de ação penal pública condicionada à representação do ofendido. Então, o Ministério Público sabe que ele é o dono da ação. Mas, para ele agir, tem que ter uma condição. Eu vou ter que ir lá e representar. Eu vou ter que ir lá e dizer, eu quero representar contra esse cara que me ameaçou. Aí ele pode agir. Enquanto eu não representar, ele é o dono da ação, mas ele não vai poder fazer nada, certo? Da mesma forma é no inquérito policial. O inquérito policial só é instaurado se eu representar. Ameaça contra mim. Alguém foi lá e disse ao delegado, olha, fulano ameaçou cicrano. O delegado já vai investigar, instaurar um inquérito? Isso aí é condicionado. Condicionado à representação. O delegado vai dizer, a vítima tem que vir aqui representar, tem que dizer que quer. Porque se ele disser que não quer, então eu não posso fazer nada, certo? Isso é regra ou é exceção? Isso é exceção. A maioria dos crimes é de ação penal pública incondicionada, certo? Na incondicionada, no caso, não precisa você acionar. O Estado vai lá e... Exatamente, é justamente o que ele falou. Um homicídio, um roubo, um furto, um tráfico. Alguém me roubou. Qualquer um de vocês pode chegar na delegacia e avisar o delegado, não é? Que para muitos é prestar uma queixa, mas a gente vai ver que esse nome é utilizado de uma forma errada. Queixa é quando a ação é privada. Quando você vê um roubo acontecendo e vai lá na delegacia, eu vi um cara roubando o outro ali. É uma notícia crime, certo? Você apenas vai dizer ao delegado que aconteceu. Não é denúncia, não é queixa. Denúncia, apenas o promotor de justiça pode oferecer. E queixa, apenas nos crimes de ação penal privada. Então, você que é estudante de direito, pare de dizer que vai prestar uma queixa, pelo amor de Deus. Chegue na delegacia e diga, eu vim prestar uma notícia criminis. O delegado vai dizer, deixa de frescura. Mas você falou certo, você tem que ser técnico. Pronto, vê? Ação penal incondicionada não precisa de condição. O Ministério Público ficou sabendo que aconteceu um roubo lá. Ele já pode oferecer uma denúncia se ele tiver base para isso, né? Indícios de autoria, materialidade dos fatos. Pode sim, porque é incondicionada, não depende se a vítima querendo ou não. Às vezes o cara furta, né? Depois o cara descobre quem foi, o cara chega lá, ei, tire lá a queixa. Eu vou devolver aqui o celular, mas pelo amor de Deus, tira a queixa. Que queixa, desgraçado? É de ação penal pública incondicionada. Ainda que a vítima diga lá ao delegado ou ao promotor, pelo amor de Deus, eu não quero que bote isso para frente. Não vai adiantar de nada. É incondicionada. Agora existe a condicionada, como a gente já viu, né? Crimes contra a honra do presidente da República precisa da requisição do ministro de Justiça, certo? Contra a honra do presidente da República, você chamou ele de corno e ele se ofendeu. Para poder o Ministério Público atuar, tem que ter a requisição do ministro de Justiça. É uma condição. Se o ministro de Justiça disser, deixa isso para lá, então o Ministério Público não vai poder
oferecer a denúncia contra aquele cara, entenderam? Porque é uma condição. Agora, a ação penal ela também pode ser privada. Aí sim, deixa de ser do Ministério Público e passa a ser da vítima, do ofendido. Crimes contra a honra de qualquer um de vocês. Crimes contra a honra de qualquer um de vocês. Injúria, calúnia e difamação. A ação penal é de vocês, certo? Mas apenas em alguns crimes, e o exemplo são esses 3. A privada ela pode ser comum, que é também chamada de exclusiva, que é aquela ação penal privada natural, dos crimes contra a honra, injúria, calúnia e difamação, certo? Mas ela pode ser subsidiária da pública. Quando é que ela é subsidiária da pública? O Ministério Público é dono da ação penal pública, sim ou não? Mas ele tem um prazo. Se o réu estiver preso, e esse prazo vai cair na prova. Prazo da ação penal pública. Se o réu estiver preso, 5 dias. Se o réu estiver solto, 15 dias. Então o Ministério Público tem quantos dias quando o réu está preso? 5. E se o Ministério Público dormir num ponto? Chegou o 6º dia, o cara está preso, o dono da ação é o MP, o cara te roubou, só que o Ministério Público diz: estou com preguiça, não vou denunciar esse cara não. Vai ficar de graça? Aí a ação penal passa a ser tua, da vítima. Vai ser privada, subsidiária da pública, entenderam? Ela era pública, mas o promotor dormiu no ponto, então agora sou eu o dono. Estão entendendo? Isso é a subsidiária da pública. Agora existe a ação penal privada personalíssima, que é aquela última ali, ó. A personalíssima, ela não pode passar para os representantes. Aí, para você entender, volta nessas outras duas, ó. A privada comum ou exclusiva. Alguém cometeu um crime de calúnia contra você. Aí você pega, oferece a queixa, agora sim é uma queixa, certo? Toda vez que eu falar em ação penal privada, eu estou falando em queixa. Crimes contra a honra, queixa. Ação privada. Quem é o dono? A vítima. A vítima vai lá e oferece a queixa-crime, certo? Oferece a queixa-crime. Só que essa vítima morreu. Antes do processo terminar, a vítima morreu. O direito de exercer a ação penal privada passa ao seu representante legal. Quem são esses representantes? Aí você vai lembrar da palavra CAD, com I, né? CAD. Cônjuge, ascendente, descendente e irmão, ok? Se a vítima morrer, o direito de ação privada passa para o CAD. Nessa ação penal privada comum ou subsidiária da pública, pode passar por representante. Na personalíssima, nunca vai poder passar. Se o camarada morrer, a ação morre com ele. Aí só existe um crime no Brasil, que é de ação penal privada personalíssima. E o crime é de adquirir casamento induzido a erro. É aquele camarada que casa, induz alguém a erro para casar com ele. Ou com ela, né? Tanto faz. Aí eu vou dar um exemplo aqui simples, que eu até prometi que o exemplo ia ser com o negão. O negão se apaixonou, certo? Por uma figura. Isso aí quase que acontecia, mas ele descobriu antes. Se apaixonou por uma figura e no coração dele ele estava apaixonado por uma mulher, certo? E ele foi lá e preparou e comprou um apartamento, dividiu em apenas 33 anos, minha casa, minha dívida, e fez aquela festa toda e convidou os amigos. Só que quando foi na lua de mel, ele já estava casado, no civil e na igreja. Na lua de mel ele descobriu que era um traveco. Então isso é crime, certo? É um crime previsto lá no Código Penal. Não lembro o artigo agora, mas é crime. Esse crime que o traveco cometeu, né? Induziu o negão a erro e casou com ele. Esse crime é de ação penal privada personalíssima. Era melhor um exemplo de estupro, né? Ou não? Tá bom isso? Então,
Ação penal privada personalíssima. Se o negão morrer, ele vai morrer casado com um baitola, certo? Porque não vai passar para o CAD, cônjuge, ascendente, descendente, irmão. Não vai. Morre com ele, porque a ação penal é pública. É pública não, é privada personalíssima. Morreu a pessoa, morre com ela, certo? Os crimes contra a honra não. Chamou ele de corno. Quando ele morrer, cônjuge, ascendente, descendente, irmão, pode botar para frente, certo? Agora, qual é o prazo? Vai cair na prova. O prazo da ação penal pública, você já sabe. Réu preso, quantos dias? Réu solto? Agora, da ação penal privada, presta atenção. O prazo é o mesmo para qualquer uma, certo? Só que muda o início do prazo, o início da contagem. O prazo da ação penal privada é decadencial de 6 meses. Prazo decadencial de 6 meses. A partir do momento... Se ela é privada, comum ou exclusiva, por exemplo, crimes contra a honra, o início desse prazo se dá a partir do momento que eu sei quem foi o autor do crime, certo? Então, mandaram um bilhete para mim lá, me chamando de corno. Injúria, certo? Para alguns, né? Para outros é normal. Mas injúria, crime de injúria. Eu não sei quem foi que escreveu aquele bilhete, mas eu tenho um prazo decadencial de 6 meses, certo? Para poder oferecer a queixa-crime. Daqui a 1 ano, eu descubro quem foi que mandou aquele bilhete. O cara chega para mim e diz, foi eu que mandei aquele bilhete, Otávio. Eu posso fazer alguma coisa? É aí que está a pegadinha da questão, certo? Eu tenho um prazo decadencial de 6 meses, já se passou 1 ano. Mas o início da contagem é a partir do momento que eu sei quem é o autor do crime. Não é a partir do momento que o crime aconteceu, certo? É a partir do momento que eu sei quem foi o autor. Descobri quem foi o autor, a partir de hoje começa o prazo decadencial de 6 meses, certo? Prazo da ação privada subsidiária da pública. O promotor dormiu no ponto, agora a ação passou para mim. Qual é o prazo? Igual. 6 meses, decadencial. Agora, quando eu conto, na lógica, quando é que eu começo a contar esse prazo da subsidiária da pública? É quando o crime acontece, é quando eu descubro o autor, é quando acaba o prazo do Ministério Público, entenderam? Todo direito tem uma lógica. Acabou o prazo do Ministério Público hoje, amanhã começa o prazo decadencial. Estão entendendo? Não é quando eu sei o autor. O autor é aqui, ó, exclusiva ou comum. E o prazo da personalíssima, que é o exemplo do negão que casou com baitola? Quando é que ele começa a contar? Primeiro, qual é o prazo? Igual, certo? Igual para todos. Quando é que o negão vai poder contar o prazo decadencial dele? Vamos ajudar o coitado? Depois da lua de mel. Era bom que fosse, né? Mas não, ele ainda tem um prazo maior, vê? A partir do momento que o direito civil, aqui a gente está estudando penal, certo? Processo penal. Mas aí é o único caso que a gente vai ter que depender do direito civil para poder entrar na justiça penal. O direito civil vai dizer que o casamento é nulo, certo? Ele não casou lá no direito civil, né? O casamento é feito lá no direito civil. Casou. Agora ele vai lá dizer, ó, eu casei, mas eu não sabia que essa peste era um travesti, não. Agora eu quero descasar. Aí ele vai entrar com ação para desfazer o casamento dele, anular, na verdade, né? A partir do momento que aquela ação transitar em julgado, o juiz julgou, decidiu, não cabe mais recurso. Beleza, anulei o seu casamento, macho. Da próxima vez, tome cuidado. Aí começa o prazo decadencial, ok? Então os prazos são iguais, mas o momento que inicia são diferentes. Falta quanto tempo aí? Deixa eu ver aqui. 5 minutos. Condições da ação penal. Anota aí, ó, que isso aí vai estar na prova. Viu? Toda ação penal vai ter que ter essas quatro condições, né? Condições ou requisitos. Aí eu fiz um processo mnemônico ali, ó. Lei impor julgo, legitimidade, interesse de agir, possibilidade jurídica do pedido e justa causa. Toda ação penal, sendo pública ou privada, vai ter que ter isso aí, certo? Por isso que são chamadas de condições genéricas.
Tá vendo o nome genéricas? Genéricas porque toda ação vai ter, seja ela pública, condicionada ou incondicionada, seja ela privada, vai ter que preencher isso aí. O que é a legitimidade? A legitimidade é o polo ativo e o polo passivo. Que febre é isso? É o cara que cometeu o crime e o cara que é vítima, certo? Por exemplo, eu matei uma pessoa. Quem é o sujeito ativo do crime? Eu. Quem é o sujeito passivo? A pessoa que morreu. Só que eu estou viajando no exterior. Aí o Ministério Público pega e diz, ó, já que ele está fora, vamos denunciar o pai dele? Que merda é essa, né? Tá faltando o quê? Legitimidade, sim ou não? As partes legítimas não é meu pai, sou eu. Ah, mas você está fora. Espera eu voltar. Ou mande a polícia ir lá me prender, me trazer de volta. Mas legitimidade é isso, são as partes. Interesse de agir, ó, é necessidade e adequação. Vou dar um exemplo aqui de um furto. Eu furtei uma caneta dessa, ó. Essa caneta não é minha não, é daqui. Só que eu boto no bolso e levo. Aí está lá, artigo 155, subtrair para si ou para outro em coisa alheia móvel. Eu subtrair para mim em coisa alheia móvel, crime de furto, sim ou não? Sim. Mas vê, vale a pena o cara instaurar um inquérito, mover uma delegacia todinha, depois mover o Ministério Público, o Judiciário por conta de um lápis. Então não há necessidade para isso, entendeu? Apesar de parecer um crime de furto, não é um crime porque é insignificante. Não há necessidade, ok? Outra coisa, adequação. Se foi um crime contra a honra de vocês, a ação é pública ou é privada? É privada. Como é o nome que se dá? Queixa-crime, né? Você, vítima, vai oferecer uma queixa. Se eu chego lá e ofereço uma denúncia ou ingresso com outro pedido, nada a ver, um habeas corpus, vai ser adequado, vai ser o pedido adequado, vai ser a via adequada? Não, tem nada a ver. Então tem que ter necessidade e adequação para poder ter esse requisito de interesse de agir. Entenderam? A terceira condição é a possibilidade jurídica do pedido. O cara cometeu um crime de homicídio. A pena vai de 6 a 20 anos. 6 a 20 anos. Aí eu pego no meu pedido, eu peço prisão perpétua do cara. Existe possibilidade desse pedido? Não. Outro exemplo, o cara cometeu uma conduta que não é criminosa. Aí eu ingresso com uma ação penal dizendo que o cara cometeu o crime e eu quero a punição dele. Existe possibilidade jurídica desse meu pedido ser julgado procedente? Não existe, porque não é crime, então o direito penal não tem nada a ver. Se não existir qualquer um desses requisitos, a ação penal não segue. Justa causa é o mais importante e é indícios de autoria e materialidade do fato. Indícios de autoria não significa prova concreta de que aquele cara é o autor do crime, certo? Aconteceu um roubo e eu tenho testemunho dizendo que foi aquele cara. Eu tenho certeza que foi ele? Não, porque a certeza você vai encontrar durante o processo. Para eu poder iniciar o processo, eu preciso apenas de indícios, não de prova concreta. Então, nas questões CESP costuma vir assim. Para a justa causa, deve-se observar provas concretas de que aquele cara é o autor do crime. Está certo ou está errado? Está errado. Basta indícios. Não precisa de prova concreta. A prova vai ser produzida durante o processo e no final o juiz vai dizer se ele é ou não. Mas para ingressar com a ação, apenas indícios. E a materialidade do fato é o que ocorreu ali. Por exemplo, aquele homicídio lá do goleiro Bruno, né? Tinha indícios de autoria? Tinha. Porque tinha testemunha dizendo que foi ele que matou. Mas tinha materialidade do fato. Cadê o corpo da mulher que ninguém achou, né? Em regra, aquilo ali não tem justa causa. Não poderia iniciar um processo naquela situação. Mas eles conseguiram a materialidade do fato através de testemunhas. Algumas testemunhas disseram que viram eles esquartejando, dando aos cachorros e tal. Então, beleza. A materialidade do fato foi provada através de testemunha. Mas o certo era estar o corpo dela lá, certo? Aí é a materialidade do fato. E, por último, para a gente encerrar, espécies de condição especial de procedibilidade. A condição especial de procedibilidade é uma condição da ação penal pública condicionada à representação, certo?
Então, preste atenção. Ó. Essas 4 genéricas estão presentes em todos os tipos de ação. Essa última só está presente na ação pública condicionada, ok? Por quê? Porque ela é condicionada à representação do ofendido ou requisição do ministro de Justiça. Por isso que ela só está presente nessa ação, ok? Então, muito obrigado. E agora a gente vai chamar quem? O professor Augusto, professor de português.